aí, Titi na área, fala seu rico, fala sua rica. Tamo junto aqui no CDR, pegando os códigos, a ciência e construindo riquezas. E agora eu vou te mostrar o porquê que seu cérebro ele é atemporal e essa atemporalidade pode atrapalhar porque você não liga os pontos. Pessoas que ficam presas no passado, elas não conseguem ligar os pontos. O que são esses pontos? O passado, o presente e o futuro tem que fazer um desenho. Eu vou te mostrar a base desse desenho e aí você só vai entender depois que você chegar no futuro. No agora, a gente sempre está angustiado com alguma coisa do passado e a gente não entende. Mas quando a gente passa essa fase, é sempre um sistema de 3 degraus. No primeiro degrau é difícil começar, no segundo viu que é mais simples, no terceiro fica insignificante. No passado é do mesmo jeito, o passado ele parece doloroso quando ele está próximo. Quando você vive intensamente o agora, vai suavizando o passado, mas quando você consegue sacar o futuro, quando você vive de forma disruptiva, o passado fica uma linha que se fechou, um ponto que se ligou. Eu vou te mostrar, o desenho é esse, você vai fazer isso aqui, ó. Eu quero que você faça essa mesma coisa num caderno, numa folha de A4, numa anotação sua. Você vai fazer assim, ó, 1 ponto, 2, 3. Esses 3 pontos precisam se interligar. O que é a temporalidade cerebral? O cérebro, ele acredita no tempo que ele está vivendo agora. O que é o tempo que ele está vivendo agora? O tempo que ele está vivendo agora, se você tiver numa depressão, é passado. Se tiver com ansiedade, é futuro. E o cérebro acha que está acontecendo agora. Por que ele ama esses 2 pontos, passado e futuro? Porque lá não se produz. Só que você vai entender como é que faz para aumentar a sua atenção plena no agora e começar a render. Porque quando você está passando por algo, você não vai perceber o motivo de estar fazendo aquilo. Só que só depois, quando os pontos estão fechados, você fala, uau. Existem alguns pontos e a gente vai começar a fazer aqui, ó. Um ponto aqui, outro ponto aqui. Você faz um ponto aqui, outro ponto aqui. Quando você perceber que existem esses pontos, aí você fala, mas desse jeito eu não consigo entender nada. Você não consegue entender nada porque enquanto a gente está vivendo e não sabe, não tem esse drive instalado, não tem essa atualização no software, a gente vai ter um problema sério. A gente vai achar que tudo que a gente está fazendo é em vão. Não tem nada aqui em vão, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Aí você fala, agora que eu vi um tanto de ponto, só ponto, só ponto. Só que aqui é o segredo da vida, interliga os pontos. Eu estava pensando, por que eu fui sem atender de call center? Aí eu me ligo esse ponto. Por que eu mexi com grandes eventos? Aí eu ligo esse ponto. Por que eu fui sonoplasta? Por que eu mexi com informática? Pra você ver que coisa. A informática fez eu usar uma linguagem que ajuda a destravar as pessoas. Drive mental eu tirei da informática, eu desbloqueei da informática. Então, tudo que você começa a ver sobre, você começa a me ouvir, você vai ver que tem alguma participação naquilo que eu estudei, naquilo que eu passei. E aí, às vezes, você não entende. No futuro, os pontos, eles parecem mais simples, mas é engraçado. Você vai ligando as coisas que vai acontecendo. Ah, eu, por exemplo, eu queria ser delegado federal. Depois eu queria ser advogado. Depois eu não uso isso. Só que isso me faz, depois de aprender isso, me fez entrar em algumas camadas de influência, porque eu comecei a entender isso e se eu não tivesse entendido, talvez eu não tinha a influência que eu tenho hoje. E aí você começa a ligar os pontos. Entrei na faculdade para isso, mas depois começa a fazer outros pontos de ligação. E aí no passado, Pablo, por que você fala de família hoje de forma com tanta propriedade? 11 divórcios na família dos meus pais e meus irmãos. Aí você vai ligando os pontos. Aí você fala, Pablo, por que o seu coração arde contra a religiosidade? Por quê? Porque foi isso que me prendeu por muito tempo. Aí você começa a ver, o que está acontecendo? Aí você liga os pontos. Liguei esse ponto, vou ligando os meus pontos. O que você vai fazer? Você vai descobrir como é que faz para entrar no infinito e crescer sem parar. O sinal do infinito parece um 8, mas é um círculo torcido ao meio, que joga energia no infinito. É o sinal do infinito. O meio dele tem esse X, esse encontro. Então, seu passado é importante. Eu não quero que você apague seu passado. Você não pode apagar seu passado. E aí, quando você liga esses pontos e começa a desenvolver em cima disso, começa a vir uma carga de energia nova. E aí, essa carga de energia nem leva em consideração mais aquelas linhas, aqueles pontos, vai engrossando a camada. E aí vai ficando muito natural o que você faz. Ó. E aqueles pontos começam
a integralizar nesse campo de energia. Aí você vai aumentando esse campo de energia. E aí o que acontece? Você descobre que a exponencialidade está aqui dentro, ó. Esse X. Aqui, ó, no agora. Como é que faz para viver essa vida no exponencial? Ligando os pontos. Tudo tem proveito. O Criador do céu e da terra, ele não desperdiça nada que aconteceu com você. E eu quero que você saia dessa aula agora e comece a achar os pontos. Entender o que você já passou, as coisas que vierem na sua cabeça, você vai pôr aqui, e o que você está fazendo agora. O que você está fazendo agora tem a ver com aquilo que já foi desenhado lá no seu futuro, por Deus, e com aquilo que você já fez, isso vai potencializar seu resultado. Então começa a ligar os pontos para a gente começar a gerar a turbina agora, fechou? É hora de explodir essa turbina, tamo junto até depois do fim. É nóis!